Mas a tempestade continua ainda a não matar. Ou melhor, ela vai nos fazer crescer na presença de Deus. Crescer nos planos de Deus. Porque o plano de Deus que Ele tem com você, ninguém vai tirar. Pode nós recardarmos os nossos planos, mas o plano dele ninguém vai tirar. Ninguém. E quando a gente fala em domingo, culto de família, nós lembramos que família é algo sagrado, é algo que nós precisamos lutar por ela. Mas eu não falo família em relação a dentro de casa, que é mais fácil a gente lidar com nossas famílias, e assim nós temos as nossas desavenças e as nossas diferenças familiares. Entende? Eu não concordo com a minha esposa em certos pontos, mas ela não concorda comigo em certos pontos. Mas somos famílias. Mas e agora, como falar em família, igreja tem? Por que eu estou falando isso, gente? Porque família tem, nós não podemos ter divisão. Famílias tem, nós não podemos excluir ninguém. Família tem, nós não podemos deixar ninguém de lado, porque eu falo para vocês. Todo mundo tem uma função na casa de Deus. Amém. Todos, do menor ao maior, todos têm uma função na casa de Deus. Basta nós pedirmos sabedoria para Deus para que nós possamos olhar cada um, por mais simples que seja. O mais pequeno que esteja lá atrás, ele tem utilidade na casa de Deus. O que nós precisamos aprender a não deixar ninguém da casa de Deus de lado. Ninguém. E aprender a amar todos igualmente, sem exceção. Vamos para a palavra. Aleluia, Jesus. Eu quero me referir aqui a duas cartas direcionadas ao povo. Cartas direcionadas para que o povo possa saber que Deus estava no controle de tudo e sempre vai estar no controle de tudo. Eu quero que vocês abram comigo em Jeremias 29, a primeira passagem que nós vamos ler. Jeremias 29, aqueles que não têm Bíblia, acompanhem no telão. Aleluia, Jesus. Jeremias 29, vamos ler somente o 11. E vamos entender até o final deste culto, ao final dessa mensagem, entender qual é o plano de Deus e como que nós temos que apresentar a Deus. E se apresentar a Deus às vezes é difícil. Apresentar a Deus não é simplesmente dizer: Senhor, eu estou na tua casa. Não. Irmão, Deus te abençoe. Amém? Diz assim, a minha tradução pode ser que está um pouquinho diferente da sua. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Somente aí. Nós podemos dizer que os meus planos não tem como comparar com os planos de Deus. Mas como que eu vou entender o plano de Deus? Mas ele falou que é para você entender o plano dele. Porque se nós entendermos o plano dele, eu vou querer sair do plano dele, porque às vezes é dolorido. Às vezes nos causa dor. Os planos de Deus não são os meus planos. As vontades de Deus não são as minhas vontades. Tem gente aqui que nunca fez plano de estar aqui. Nunca fez plano de ser um evangélico, de ser um adorador, de ser um tocador. Mas são planos de Deus que eles foi nos guiando. E os planos deles vão acontecer, queira eu ou não queira. Vão acontecer. Mas para que os planos deles aconteçam, eu tenho que submeter a Ele. Eu tenho que saber que Ele está no controle e vai fazer tudo conforme a direção dele. Por que eu li essa passagem? Porque o povo de Israel, no começo, não estava entendendo os planos dele, quando eles foram levados cativo pelo rei.
odiou a mim. Porque estava fora da direção de Deus. Foi criado pelo pai, que era temente a Deus, mas ele começou a fazer tudo o contrário de Deus. E por causa de um homem, toda a nação parou. Por isso que eu falo, por causa de um líder, todo o povo sofre. Giovanni, você que está na liderança, em nome de Jesus, que Deus te dê sabedoria. A qualquer líder, que Deus te dê sabedoria, para que o povo não venha morrer. Mas uma coisa eu te falo, não deixe as coisas que vindouram de tirar o foco. Não deixe as palavras de tirar o foco. Porque o foco é o Senhor. E somente Ele, soberano de todas as coisas. Qualquer um de liderança vai saber que as palavras matam, as palavras prejudicam, as palavras derrubam, as palavras fazem nós sairmos dos planos de Deus. Mas aí que está o problema, porque os planos de Deus, queira ou não queira, você vão se cumprir. Vão se cumprir. E foi cumprido nessa passagem que eu acabei de ler. O povo ficou 70 anos cativo. Mas eles não sabiam, ou que é melhor, até então eles não sabiam dos planos de Deus, até Jeremias levar a carta para eles e dizer: olha, o plano de Deus é tudo isso. Mas tem coisas que vêm ao nosso encontro que nós não queremos entender, ou melhor, nós não queremos saber que está acontecendo é diferente dos meus planos. Glória a Deus, porque os meus planos são falhos. Os meus planos são falhos. E os planos de Deus com essa nação inteira que foi cativo, exilado, parece que não tinham mais prazer deles ficar na direção de Deus. Então foi levantado o profeta Jeremias para que levasse a eles uma carta, para dizer para ele: olha, fique no foco. Fique no foco e na direção, porque os meus planos vocês vão entender depois. Que eles não sabiam que Deus estava preparando eles para retornar para a cidade deles mais ainda forte. Porque quando nós estamos de certa forma desanimados, guarda isso no teu coração. É o plano de Deus te fortalecendo para você se levantar mais forte. Aleluia. Você não entendeu? O plano de Deus na tua vida não é para te derrubar. O plano de Deus na tua vida é para te levantar mais forte. Glória ao teu nome, Pai. Ninguém frustra os planos de Deus. Mas os planos de Deus têm algumas regras a seguir. Os planos de Deus têm algumas coisas que nós precisamos suportar. Mas os planos de Deus não é fácil. Os planos de Deus, Ele também nos dá força para suportar. Quando nós entregamos totalmente na mão dele, sabendo que o plano dele é o melhor para mim. E sempre vai ser os planos de Deus melhor que os meus planos. Eu digo sim que nós fazemos algumas coisas na nossa vida, vou falar que a nossa vida, eu falei, é cheia de fantasias. Se vocês não concordarem, vocês não têm todo o direito de levantar, não concordam. Por que eu falo a minha vida é fantasia? Porque quando eu estou estudando, a minha fantasia não é plano. É uma fantasia que você, se fosse um plano, você seguia aquele plano. É a fantasia que eu falo, porque Deus fala, eu quero ser isso, quero ser aquilo, mas metade do caminho Deus já esqueceu, você já direcionou para outros caminhos. Você fantasiou, você escreveu a tua história. Quando eu tenho um plano fixo, igual Deus tem para nós, aquilo vai até o final. Vai até o final. E concretiza. E este povo exilado, eles começaram a entender tudo isso após a carta de Jeremias. Na carta ainda falava que eles vão fazer, para eles crescer, multiplicar, cuidar daquela nação como se fosse deles. Daí eu vejo, mas só com o tempo, aquele povo por 70 anos, foram morrendo, foram dispersando. Mas qual é a preocupação de Deus nesse plano dele? Multiplique, para que essa geração não morra quando eu levar para lá. Porque quando eu levar para lá, eu vou levar uma nação forte, poderosa, onde ninguém vai derrubar. Por isso que multipliquem, porque quando chegar lá, vocês vão ver que multiplicação foi plano meu.
Judá e Jerusalém, ficou alguns lá. Ficaram alguns lá. Mas alguns que ficaram lá fora do plano de Deus. Porque quando Deus nos afasta de algo, é porque Ele quer nos livrar de algo. Se Ele tirou esse povo de lá, e na época foi vários profetas juntos, foi Daniel, tudo. Mas era um plano de Deus. Era um plano dele. Então, como eu vou falar que ele não sabe o que está fazendo? Daí, quando ele resolve tirar o povo da Babilônia e levar para a sua terra de novo, ele teve que tirar aquele povo que estava lá. Porque ele preparou este povo para voltar novamente para a tua terra de forma diferente. Aleluia. Mas por que ele falou? Olha, cuida dessa nação, faça essa nação crescer, multiplique essa nação. O que eu vejo com isso? Enquanto nós estivermos no lugar que Deus colocou, vamos fazer o melhor. Porque um dia Deus vai nos retornar para o lugar que Ele quer nos plantar, que é o plano dele.